Glória a Deus, meus irmãos, salve a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, mais uma vez através, da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Essa semana não gravamos quase vídeo, irmãos, muita correria, trabalho, Às vezes o serviço está mais light, às vezes as coisas desandam um pouquinho, Correm, mas quando a gente pode, a gente está aqui trazendo a palavra do Senhor, A gente não vive somente da obra, a gente, do suor do rosto a gente come, amém? Mas que Deus possa falar no teu coração através da palavra. Vou só recapitular os textos aqui rapidinho para nós não perder. Talvez você venha chegando agora no canal, ou você não enxergou, não ouviu os vídeos anteriores, Nós estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor, desprezamos o seu conselho e entramos em cadeias. Com isso, chegamos em Atos 24, Atos capítulo 24, versos 24 e 25, Paulo está pregando para Félix ter uma mudança de caráter. Ele fala do juízo, da justiça e do domínio próprio. Está ensinando ali Félix não aceita. Com isso nós chegamos em João capítulo 2, aleluia, João capítulo 2, Evangelho de João, que fala da transformação de água em vinho, capítulo 2, verso 10, Aqui eu vou ler para os irmãos, que diz assim: e disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, amém? O Senhor Jesus, ele traz sempre o melhor, amém? Vamos supor aqui o Moisés, eu sou casado há 27 anos, O meu casamento é muito mais saboroso, vamos colocar, porque aqui fala de sabor, Fala de sabor, do sabor do vinho. Meu casamento é muito mais saboroso hoje do que quando eu iniciei, amém? Com isso nós paramos em Mateus capítulo 5, verso 13, Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como lhe há de salgar? Para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então a Bíblia diz que o cristão, ele é o sal da terra. Vós sois o sal da terra, amém? Então nós podemos entender o que é o sal, O sal fala do sabor, água transformada em vinho. Antes se bebia o vinho bom primeiro e o ruim depois. Quando o Senhor Jesus chega, primeiro o vinho ruim e depois o bom, amém? Então assim é com Jesus. Então o que significa o sal, irmãos? Vamos ver alguns pontos aqui para nós entender o sal, Precisamos ler desde o início, Do que se fala do sal. Números capítulo 18, versículo 19, diz assim, irmãos: o que é o sal? Vós sois o sal da terra. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, deite-as a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, é aliança perpétua de sal perante o Senhor, perante ti e perante a tua descendência contigo, Então o sal, quando o Senhor Jesus usou o sal aqui, irmãos, não é somente ter o sabor. Que sabor, irmãos? Ele fala aqui que o sal não pode perder o sabor, Ou seja, fala de aliança. O verdadeiro sentido, da palavra do Senhor para nossas vidas qual é? Tem perdido o que? O verdadeiro sentido da aliança, do verdadeiro sentido do sacrifício do Senhor na cruz, Então Paulo está pregando, transformação, Atos 24 para Félix. Ele não aceita. Falou de ser justo, ser, ter o domínio próprio e o juízo. Vai vir um julgamento. E o sal simboliza não conservar, No passado aqui fala do sabor. Ou seja, mas o que tem a ver? Ou seja, eu tenho que despertar o meu compromisso, como cristão, sendo o sal da terra, eu tenho que despertar desejo nas pessoas de ser fiel a Deus. Ou seja, honrar a aliança, que lá o sal foi comparado como uma aliança. Porque diz assim, no 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos que estão na casa, amém? Então o sal, ele é para iluminar o entendimento, Ele pegou o sal, ele pegou a luz, Ele pegou no 15 a luz de novo, e aí no 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, ou seja, eu tenho que despertar nas pessoas um desejo de ser fiel à palavra. Primeiro, que eu tenho que viver o que eu prego, começa por aí, Porque se eu prego e não vivo, como é que as pessoas vão confiar no que eu estou passando? Não é verdade? Então tem muitas pessoas que não estão
usando mais, não são mais o sal. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que ele há de salgar, né? É preciso, irmãos, nós ser o sal da terra. Aleluia, nós ser. Como Paulo está pregando. Por exemplo, Paulo está pregando aqui em Atos 24. Ele está pregando para Félix, irmãos, e ele está preso. Ele está na cadeia, né? Na cadeia física. Mas ele está pregando, 24, ó. Alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo para ouvir acerca de fé em Cristo. Quando ele pediu razão da fé de Paulo, queria saber que fé era essa, Paulo pregou para ele. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix, apavorado, disse: por enquanto basta, saia. Quando eu achar conveniente, de novo te chamarei. Ou seja, Paulo está pregando para ele que ele devia de ser justo, que ele devia de ter o domínio próprio, que viria o juízo. Mas ele, você está entendendo? Paulo está trazendo uma aliança, um compromisso de Félix para com Deus. Porque ele conhecia um pouco da palavra. Por quê? Porque a mulher dele era judia, né? Ó, alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou, ou seja, ela conhecia a palavra, Félix conhecia de ouvido de canto, e Paulo chega e manda ser justo, e ele não aceitou, amém? Ou seja, o sal tem que ter o verdadeiro sentido dele. No último vídeo nós falamos do sal na terra, né? Ou seja, no asfalto, quando em países cai muito gelo, eles botam sal nas ruas para derreter o sal, né? Para desmanchar, mas fica gelado. Mas ali o compromisso do sal é derreter. Nós precisamos hoje, irmão, em nome de Jesus, ser o sal da terra. E aqui Paulo foi o sal, sendo que ele não estava numa posição confortável, mas ele não deixou de dizer que Deus é justo, né? Ele podia dizer: não, eu estou preso, eu não vou pregar, como é que eu vou pregar que Deus é justo, eu estou na cadeia? Ele tinha visão espiritual, irmãos. Amém? Paulo era alguém preparado, não importava a circunstância, ele mantinha a posição de cristão. Muitos têm perdido a posição, eles não querem perder a posição por causa de normas, de regras, por causa de que coisas as pessoas querem hoje, que é fora da palavra de Deus. Pessoas estão se saindo da posição, ou seja, se deixando levar, como diz a circunstância, né? Conforme a circunstância, estão se deixando levar. Paulo, que estava preso, a coisa que não era boa aos olhos dos homens, mas ele se manteve firme. Deus é justo. Deus vai vir um dia, vai julgar o seu povo. Então, Félix, né, ele retrocede. Amém, meus irmãos? Então, o sal é ser uma aliança, honrar aquilo que nós juramos diante de Deus. Se você não é cristão, eu nunca jurei nada, mas não sou cristão, muito bem, mas um dia você vai prestar conta ao Senhor, né? E Deus está chamando a gente, irmãos, como que estava chamando o Félix, né? Para que ele fosse justo, para que ele se convertesse dos seus maus caminhos. Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, né? Tenha uma noite abençoada. Esse vídeo está sendo gravado de tardezinha, que você possa entender a palavra do Senhor. Na sequência eu vou falar mais sobre o sal, para nós entender bem qual o significado. Não perca o sabor, não perca o gosto pelo Senhor, não perca o gosto pelo casamento, não perca o gosto por estar na casa do Senhor, orando, clamando com os irmãos. Na sequência nós vamos ver isso. Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, no nome de Jesus. Paz.